Boa tarde a todos. Meu nome é Deuglis Cardoso, sou médico veterinário, servidor da Fundação de Vigilância em Saúde, especificamente da Gerência de Zoonoses, e é com muita satisfação que nós estamos de volta para trabalharmos educação e saúde com os colegas da Secretaria de Saúde Municipal. Primeiramente, a gente agradece sempre o Centro de Mídias por nos permitir essa possibilidade de estarmos trabalhando à distância essas informações que muitas vezes elas podem ser bastante úteis, bastante precisas. Então, mais uma vez, a gente agradece muitíssimo a gentileza, a disponibilidade do espaço pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação, de Estado de Educação. Hoje nós trabalharemos o tópico prevenção e profilaxia da raiva silvestre, uma vez que nós sabemos o quanto, especialmente dentre os mamíferos silvestres, o morcego da espécie Desmodus rotundus tem agredido as nossas populações ribeirinhas, que são definitivamente as populações mais expostas a esse animal, a essa espécie de morcego. O programa Profilaxia da Raiva, ele foi pensado e ele é mantido desde 1973 pelo Ministério da Saúde. E é um programa que ele tem necessariamente 5 pontos de norteamento. O primeiro é vacinação antirrábica animal de cães e gatos, e só se vacina cães e gatos, né? Nenhum outro animal que esteja em casa, os animais domésticos são apenas cães e gatos. Os demais animais mamíferos que estão dentro de casa, eles são domiciliados forçadamente, então não são passivos de vacinação. Nós não vacinamos outros animais senão os cães e gatos. E é importante frisar essa questão, porque o que nós precisamos colocar que seja pontuado também, é que essa vacinação de cães e gatos, ela precisa ser 100%, né? E trabalhar especialmente a questão do cão da zona rural, do gato da zona rural. Especialmente o cão, que ele tem uma função muito específica de ser um animal caçador na zona rural, na sua grande maioria das vezes. E é um animal que a gente sabe que para ele ter o estímulo da caça, os seus responsáveis acabam não o alimentando adequadamente. Então são cães geralmente muito magros, às vezes até raquíticos, né? Que eles estão sempre procurando caça e eles adentram a floresta para caçar. E eles podem ter contato direto com os animais, outros mamíferos silvestres, né? E se esses mamíferos silvestres na floresta estiverem infectados com o vírus da raiva, na hora de se defender, eles podem morder ou arranhar esse cão, que pode se infectar, voltar para casa e acabar disseminando o vírus dentro da casa, dentro da comunidade ribeirinha. E por conta disso, nós precisamos alcançar. Se tem hoje um cão, um gato que precisa ser vacinado, especialmente o cão das comunidades rurais, por conta dessa possibilidade de terem acesso a outros mamíferos infectados ou não, né? E acabar se contaminando com o vírus da raiva e acabar disseminando na residência e na comunidade, que é uma realidade nossa. Até porque, só relembrando mais uma vez, cães também hoje em dia são registrados agressão do morcego da espécie Desmodus rotundus. Então, cão, assim como as pessoas e outros animais de fazenda, também servem de fonte de alimentação para essa espécie de morcego. O segundo ponto que norteia o programa Profilaxia da Raiva é a vigilância epidemiológica laboratorial, ou seja, há um consenso, há um acordo entre os municípios e o Ministério da Saúde para encaminhamento de pelo menos 0,2% da população de cães de cada município em amostras de cérebro, especialmente de cães, né? Ressaltando que o Ministério da Saúde, assim como a Secretaria Estadual de Saúde, não incentiva mais a captura aleatória de cães de rua. O ideal é que se entre em acordo com principalmente a Secretaria de Limpeza Pública de cada município, para que a zoonose, em parceria, tenha acesso especialmente aos animais mortos nas vias públicas, os animais atropelados especialmente, né? Então, são esses animais que nós precisamos, aliás, que seja coletado o material encefálico, cérebro, e encaminhado ao laboratório. E frisando, pessoal, essas amostras, elas são de envio mensal, ou no máximo trimestral, mas nunca elas devem ser encaminhadas todas apenas no último mês de dezembro, ou então na última quinzena de dezembro. Não esqueçam que nós estamos fazendo vigilância em saúde, vigilância ambiental.
Então, para que vai nos servir fazer um acúmulo de amostras em congelador durante o ano todo e encaminhar para o laboratório apenas na última quinzena de dezembro ou no mês de dezembro? Se isso acontecer, nós não estamos fazendo vigilância. Nós estamos fazendo apenas um amontoado de amostras no congelador e encaminhar para o laboratório. Lembrem, nós precisamos avaliar preferencialmente a cada mês ou a cada 3 meses na bancada de laboratório a circulação do vírus da raiva ou não a partir das análises de cérebro que cada município precisa encaminhar para o LACEN Manaus. O terceiro ponto é a educação em saúde continuada, e é um ponto que a gente reforça bastante. Nós ainda não atingimos o ideal com relação à disseminação dessa prática. Nós temos uma dificuldade tremenda de fazermos educação em saúde. O termo educação em saúde continuada, para ser continuada, ele precisa efetivamente começar. É interessante que os núcleos de educação em saúde de cada município, o NES de cada município, entre em contato, ou a zoonose de cada município entre em contato com o NES e mobilize esse núcleo para que nós tenhamos uma efetividade de ações de educação em saúde, especialmente em escolas, associações de bairro, rádios comunitárias, enfim, a possibilidade de atingir a nossa população é imensa. Então, o que precisa realmente nós começarmos a efetivar a prática da educação em saúde, que a gente entende que possa ser até 50% da solução dos problemas que envolvam doenças de um modo geral, né? Nós precisamos comunicar, nem que seja minimamente, a nossa população com relação a essas informações, especialmente a população ribeirinha. O quarto ponto é o tratamento profilático antirrábico, que é uma determinação, que é uma prerrogativa da gerência de zoonoses estadual, de fazer anualmente capacitações com técnicos específicos, enfermeiros, médicos, em município polo, como Parintins e municípios do entorno, Tabatinga no município de entorno, São Gabriel e município de entorno, e assim outros municípios maiores, para que nós consigamos anualmente fazermos a disseminação, a atualização, até capacitação de novos técnicos que fazem o atendimento do paciente junto ao programa Profilaxia da Raiva Humana. E, finalmente, o quinto ponto que norteia esse programa é controle populacional de cães e gatos, que necessariamente está incluso no tópico Educação em Saúde. Nós precisamos disseminar essa informação para a nossa população, de que maneira correta nós podemos conviver e criar adequadamente os nossos 2 únicos animais domesticados, o cão e o gato. Cão, principalmente, não pode ser criado no meio da rua. Cão precisa ser criado no perímetro urbano, dentro de casa, uma casa cercada com muro, com grade, com cerca. Se isso não for possível, o ideal então é que não se crie cães, porque eles vão para as ruas, eles vão correr atrás das crianças, podem morder essas crianças passando para a escola, ou então pode causar acidente de trânsito. É muito comum nós vermos relatos de pessoas que atropelaram cães que estavam transitando nas vias públicas, a pessoa caiu de moto, se machucou, ou então bateu a cabeça, não usava capacete, teve um traumatismo craniano, e algumas vezes algumas dessas pessoas foram a óbito. Então, cão, principalmente o cão, ele precisa ser criado no perímetro domiciliar, não pode sair à rua, não pode ser criado nas ruas, né? Então, esse é um dos pontos principais para se trabalhar na questão educação em saúde, quando abordarmos a prática de guarda responsável de cães e gatos. E a gente sempre pergunta o que é raiva. Raiva é uma antropozoonose, ou seja, é uma doença na qual o homem fica no centro, apenas recebendo contaminação de outros grupos de mamíferos. E ele não transfere o agente etiológico, ele não infecta, ele não contamina, ele não transmite. A gente vai visualizar essa questão um pouquinho mais à frente. Mas a raiva é uma doença, é uma antropozoonose de inoculação viral, ou seja, o vírus da raiva, quando ele finaliza o seu ciclo no homem ou no animal, ele é eliminado do organismo humano ou do organismo animal a partir de todas as secreções. Seja lágrima, suor, sêmen, leite, saliva, principalmente, que a gente encontra grande quantidade do vírus da raiva na saliva, urina, fezes, secreções vaginais, secreções penianas, enfim, absolutamente todas as secreções, quando a pessoa é infectada e o vírus está finalizando seu ciclo na pessoa ou no animal, ele é eliminado, então, através das secreções diversas.
Raiva é uma doença específica de animais mamíferos. E como o homem é um dos mamíferos, acidentalmente ele pode então se contaminar. E não esqueçam, raiva é uma doença que ela não tem tratamento. Uma vez que a pessoa se infecta, desenvolve a doença, ela vai morrer quase que obrigatoriamente, quase que necessariamente. Porque raiva, uma vez instalada, ela não tem tratamento. Raiva tem prevenção e profilaxia. Ela tem prevenção com ações específicas, pontuais, para evitar que esse vírus chegue à população humana, e profilaxia, quando a pessoa ela é agredida por algum animal mamífero e vai submeter a uma avaliação criteriosa para definir se ela vai submeter a um tratamento específico de soro, vacina ou apenas de vacina, a depender do animal agressor, do tipo de lesão que esse animal acometeu, do intervalo entre a agressão e o atendimento. Então, raiva, reforçando, raiva é uma doença que não tem tratamento. Ela tem prevenção, ela tem profilaxia, né? O agente causador da doença é o vírus da família Rhabdoviridae, do gênero Lyssavirus, que tem letalidade de 100%, né? A raiva, ela é uma doença, o vírus da raiva, ele é neurotrópico, ou seja, ele tem tropismo, ele tem afinidade por nervos, ele só precisa do nervo para se locomover no organismo humano ou animal, atingir cérebro, fazer a sua multiplicação e completar o seu ciclo. O vírus necessariamente vai atingir o sistema nervoso central de medula e cérebro, onde ele vai causar uma encefalomielite aguda, ou seja, um inchaço desse cérebro, né? E o prognóstico do paciente é extremamente reservado. E a tendência é a pessoa, o animal, ir a óbito em poucos dias após o surgimento dos sintomas. Reforçando também que a raiva ela é uma doença de notificação compulsória, compulsória imediata, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde 204 de fevereiro de 2016. E quando você tem um surto de raiva humana ou animal numa comunidade rural, numa comunidade urbana, nós precisamos adotar esses 5 procedimentos em até 72 horas, para que dessa forma nós consigamos então controlar esse foco para evitar a disseminação do vírus da raiva entre diversos mamíferos, seja na comunidade rural, seja na comunidade urbana. O primeiro procedimento é a investigação epidemiológica, onde a gente vai responder as 5 perguntas da epidemiologia, né? Quem, como, quando, onde e por quê. Quando a gente finaliza a vigilância epidemiológica, em paralelo tem que haver então a divulgação para a comunidade que está havendo um surto de raiva, que a população precisa ficar atenta, e aí aproveita-se a oportunidade para dizer o que é a raiva, que doença é essa, como ela é transmitida, como ela é evitada e como ela é prevenida, né? Então a divulgação é imprescindível. E aproveita e solicita-se também que quem começou um tratamento antirrábico algum tempo atrás e abandonou, por conta desse surto, a pessoa precisa procurar o serviço de saúde para retomar esse tratamento. E reforçar a informação de que quem foi agredido até 1 ano e meio, 2 anos atrás, por algum animal mamífero, precisa procurar o serviço de saúde para fazer uma avaliação e decidir se vai submeter a um tratamento específico antirrábico ou não. O terceiro ponto é a vacinação de bloqueio. Se o município acabou de terminou sua campanha de vacinação antirrábica há poucos dias atrás, vai precisar refazer toda a campanha na cidade inteira e refazer a vacinação de 100% de cães e gatos. E se o surto for confirmado de fato, essa vacinação ela não vai mais ser anual. Ela vai precisar ser semestral por 3, 4, 5 anos até se concluir que o surto realmente foi controlado. Então, esse é um dos prejuízos, é um dos problemas que o município tem quando ele enfrenta um surto de raiva humana ou animal, principalmente com relação às campanhas de vacinação de cães e gatos, que elas são reduzidas. Elas deixam de ser anuais para serem semestrais, para garantir uma frequência maior de alta imunidade desses cães e gatos, principalmente os que estão circulantes na cidade. O outro ponto que a gente sempre frisa com relação aos procedimentos é justamente a captura de cães errantes, cães e gatos, né, com eutanásia humanizada e envio de 100% das amostras de cérebro para laboratório, fazer então a vigilância laboratorial da circulação do vírus da raiva nessa população de cães de rua especificamente.
E sempre o quinto ponto, educação em saúde, abordando a questão de guarda responsável de cães e gatos, né, que é uma oportunidade também de fazer a divulgação para a comunidade dos pontos específicos que devemos ter com relação à criação de cães e gatos, esses únicos dois mamíferos domesticados. Na tela sequente, a gente constata o ciclo de transmissão do vírus da raiva, né, que é um ciclo grande, composto por 4 pequenos ciclos, e observem como o homem ele se encontra no centro do ciclo de transmissão. Essa foto, esse esquema do ciclo de transmissão, caracteriza perfeitamente porque que a raiva é chamada de antropozoonose. É uma doença na qual o homem se encontra no centro dela, ele não infecta, ele não transmite, e ele é infectado pelos 4 outros grupos de mamíferos, né? Hoje em dia, pelo menos no Brasil, o homem ele saiu do ciclo de transmissão, porque o protocolo de Recife, quando uma pessoa ela é suspeita de raiva e vai submeter esse protocolo, que é um tratamento específico para controle da proliferação do vírus no organismo humano, o paciente ele é induzido ao coma, e por conta disso ele deixa de transmitir, passa a ser de risco muito baixo para transmissão para outras pessoas, né? Por conta do fato de estar em coma. Mas no ciclo, nós podemos constatar também que existem 4 pequenos ciclos, né, que é o ciclo aéreo, composto exclusivamente por morcegos, o ciclo rural, que é composto exclusivamente por animais de produção, mamíferos de produção, o ciclo silvestre, que é composto por mamíferos selvagens, mamífero de floresta, e o ciclo urbano, composto exclusivamente de cães e gatos. Percebam que nas setas, o ciclo aéreo, pelo mamífero morcego, ele voar, ele tem a maior possibilidade de disseminação do vírus da raiva para os demais grupos, né? Então, esse é o ciclo de transmissão então, do vírus da raiva. Na tela seguinte, a gente visualiza então as formas de transmissão do vírus da raiva. A gente chama de contato direto. O animal mamífero, ele precisa morder, arranhar ou lamber mucosa, ou lamber um ferimento já existente na pele para poder fazer então a disseminação a partir da sua saliva basicamente, né? Então, nas fotos a gente constata tanto o gato, quanto o cão, quanto o macaco, se eles tiverem o vírus da raiva na saliva, mas não apresentarem nenhuma sintomatologia sugestiva, no momento que eles estão mordendo o nariz do seu responsável, lambendo o olho da sua responsável, ou beijando a boca do seu responsável, se o vírus já estiver na saliva desses animais, eles transmitem imediatamente. Então, existem 5 pontos no organismo humano que todo e qualquer contato direto do vírus, mãos, pés, cabeça, face, pescoço, a partir de lesões profundas principalmente, a pessoa pode desenvolver o vírus da raiva num período de incubação muito curto. Então, a raiva ela é transmitida necessariamente por contato direto de outros animais mamíferos com o homem. Esses animais eles têm que morder, arranhar ou lamber. Lamber mucosa de olho e boca, ou então lamber um ferimento já existente. É somente dessa forma, contato direto, que o vírus da raiva é transmitido ao homem. E entre os animais também, né? No esquema seguinte, a gente visualiza a ação do vírus da raiva no organismo humano. Percebam, se esse cão ele estiver raivoso no momento da mordedura, o vírus da raiva penetra, porque os dentes do cão vão causar a porta de entrada, o vírus está presente na saliva, que é inoculada profundamente na perna dessa pessoa, o vírus da raiva permanece nesse local da mordedura por um tempo indeterminado, faz a primeira multiplicação, atinge uma quantidade suficiente e começa a migrar, então, para as terminações nervosas mais próximas. Não esqueçam, o vírus da raiva ele é neurotrópico, ele tem tropismo por nervo, ele só precisa de nervo para se locomover no organismo humano. Então, ele vai fazer uma migração ascendente até o sistema nervoso central, atingindo medula e cérebro, a doença vai se instalar obrigatoriamente, o nosso paciente não tem mais chance, ele vai a óbito necessariamente. Ou seja, a hora de salvarmos o nosso paciente com profilaxia, com soro e vacina ou somente vacina, é enquanto o vírus da raiva estiver no período de incubação, ou seja, enquanto ele estiver no sistema nervoso periférico do nosso paciente, né? O vírus da raiva não pode atingir medula e nem cérebro. Se atingir, a doença vai se instalar obrigatoriamente, a pessoa vai desenvolver a doença. E ainda no esquema anterior, a gente percebe que as inervações no organismo humano elas são intensas.
Quando o vírus da raiva atinge o cérebro, ele sofre uma segunda grande multiplicação. E aí ele retorna para todos os órgãos para ser eliminado pelas secreções e finalizar o seu ciclo. O detalhe é que quando esse vírus da raiva chega na glândula salivar, ele encontra condições perfeitas para fazer multiplicações intermitentes que nem ele encontrou no cérebro. É por isso, então, que nós temos a saliva incriminada como a secreção que contém a maior quantidade de vírus da raiva, dentre as diversas secreções, basicamente por conta disso. A glândula propicia ao vírus uma condição adequada de multiplicação intermitente, né? Bom, na sequência a gente visualiza então uma tabela que define exatamente a partir de que momento o vírus da raiva ele deixou de ser transmitido ao homem, principalmente pelo ciclo urbano por cães e gatos. A gente pode visualizar então que de 86, quando começou esse levantamento, até 2003, os principais mamíferos que transmitiam o vírus da raiva ao homem eram do ciclo urbano, ou seja, cães e gatos, pela proximidade desses animais com o homem. Os cães e gatos estão dentro de casa. Então, à época, quando as campanhas de vacinação não eram tão eficientes, os cães e gatos se contaminavam com facilidade e transmitiam um percentual muito alto de pessoas que foram a óbito no Brasil, quase 78% das pessoas que morreram por raiva até 2003, foi raiva transmitida por cães e gatos. Com o advento de uma vacina muito boa, muito eficiente, muito competente, a partir de 2003, a população de cães e gatos ficou altamente imunizada. Então, quem passou a ser mais incriminado por disseminar o vírus da raiva desde 2003 a partir de 2004 até nos dias atuais, é justamente do ciclo aéreo, ou seja, dos morcegos. Então, tem um percentual que até 66% das pessoas que morrem pelo vírus da raiva nos dias de hoje no Brasil, elas recebem o vírus da raiva por alguma espécie de morcego, mas dentre elas, principalmente, a espécie hematófaga Desmodus rotundos, né? Na tela seguinte, a gente vê um esquema de que providências precisam ser tomadas para que nós consigamos evitar a disseminação do vírus da raiva, ou então até mesmo fazer um controle quando o surto já está instalado. Então, quando você tem a raiva silvestre confirmada, principalmente os procedimentos é fazer vigilância ativa e passiva, especialmente do morcego Desmodus rotundos, que é a espécie de mamífero que melhor dissemina o vírus da raiva humana. O segundo ponto é fazer a profilaxia das pessoas agredidas. Então, é importante frisar que quando todas as pessoas que são agredidas por morcego nas comunidades rurais, especialmente pela espécie Desmodus rotundos, elas precisam se submeter a um tratamento de 4 doses de vacina e mais soro antirrábico humano necessariamente. As vacinas vão ser aplicadas em 4 dias, no dia 0, 3, 7 e 14. Né? E o soro antirrábico humano, preferencialmente, ele é administrado, ele é infiltrado no primeiro dia do atendimento. Então, na sequência, nós temos ainda o terceiro ponto, que é o monitoramento da circulação viral a partir de envio de amostras de encéfalo de mamíferos para laboratório, né? O quarto ponto é a capacitação dos profissionais, que já visualizamos isso em algumas telas anteriores. E o quinto e imprescindível tópico é a educação e saúde. Então, a gente percebe que a educação e saúde é um ponto que nós batemos sempre. Nós não fazemos assistência de serviço de saúde se não tivermos um esquema adequado, uma programação eficiente, constante, frequente de educação e saúde, de temas diversos, abordando enfermidades diversas, e para o ciclo da raiva, para a raiva silvestre, para a raiva humana, enfim, não é diferente. Nós não trabalhamos, os nossos resultados vão ser muito melhores, com certeza, se tivermos em paralelo a atenção da assistência médica, tivermos em paralelo, então, a educação e saúde para a nossa comunidade, seja ribeirinha, seja urbana. Na tela seguinte, a gente visualiza que uma ideia da gerência de zoonoses é efetivar um projeto de vigilância epidemiológica da raiva silvestre, né? Como a gente pode visualizar, a intenção é justamente fazer a coleta de cérebro de mamíferos silvestres que são frequentemente atropelados nas estradas do entorno de Manaus, dos municípios do entorno de Manaus. Então, essa é uma pretensão da gerência de zoonoses para fazer esse mapeamento da circulação ou não do vírus da raiva nas estradas dos municípios do entorno de Manaus, porque a gente sabe que a quantidade de mamíferos atropelados é muito grande. Então, a gente está correndo atrás, tentando fazer parceria e fechar, concluir
e aprovar esse projeto, que é justamente para fazer essa vigilância da circulação do vírus a partir de amostras de encéfalo de animais atropelados. Na sequência, a gente sempre pontua também a questão da visualização dos animais silvestres terrestres, né? Dentre as espécies de animais que facilmente podem transmitir o vírus da raiva ao homem, nós temos como mamíferos a cutia, a raposa, a paca, a própria mucura, tamanduá. Percebam que a raposa ela se encontra nessa tela, mas ela não faz parte da fauna da nossa região. Mas é interessante de frisar que a raposa é um dos mamíferos que mais transmite o vírus da raiva na região do nordeste do país. Então a gente não pode deixar de citar também essa peculiaridade de regiões muito vizinhas às nossas com relação a que tipo de mamífero melhor ou com forma mais eficiente transmite o vírus da raiva, né? Na tela seguinte também nós temos uma sequência de animais mamíferos silvestres. Macaco, é muito comum esses animais estarem dentro de casa, amarrados, enjaulados por anos a fio. Eles nunca serão domesticados, eles sempre serão animais mamíferos, que o ideal é que eles estejam no ambiente deles, no ambiente silvestre de floresta, e não dentro de casa para nossa total satisfação, né? Isso além de ser um crime ambiental, é de um grau de estupidez sem tamanho. Para sua satisfação pessoal, você tem a coragem, a falta de dignidade de amarrar um animal, acorrentá-lo por anos a fio, apenas para você ter a satisfação pessoal de ter um animal desse dentro de casa. É um risco muito grande dele agredir e transmitir algum tipo de doença, dentre elas o vírus da raiva. Na sequência, a gente visualiza então um esquema melhor da raiva silvestre aérea, que no Brasil nós pontuamos especificamente a espécie dentre os morcegos, a espécie Desmodus rotundus, que o Brasil ele possui aproximadamente 174 espécies de morcegos. Dessas espécies, apenas 3 se alimentam de sangue. E a espécie que procura o homem para se alimentar do seu sangue é a espécie Desmodus rotundus. Como o mapa pontua, ele é de ocorrência do sul dos Estados Unidos até a Patagônia Argentina. Então ele passa pelo Brasil de norte a sul. E é facilmente encontrar essa espécie. Na tela seguinte, nós temos então a visualização das 3 espécies hematófagas, que se alimentam exclusivamente de sangue no Brasil. A espécie Desmodus rotundus, ou então a espécie Diphylla caudata e a espécie Diemus young. Só ressaltando, as espécies Diphylla caudata e Diemus young, elas não se alimentam do sangue humano. Elas se satisfazem com sangue de pequenos mamíferos ou de aves. Mas na ausência desses animais, animais de fazenda, cães ou outros animais, o Desmodus rotundus ele tem essa peculiaridade de se alimentar do sangue das pessoas, né? E aí a gente sempre pergunta, como na tela seguinte a gente pode visualizar, o que é captura ativa e captura passiva? O que é vigilância ativa e vigilância passiva, né? A captura ativa ou vigilância ativa acontece quando a Secretaria de Saúde de um município encaminha para a gerência de zoonoses uma lista de comunitários que foram agredidos pelo morcego Desmodus rotundus em alguma comunidade rural de algum município do estado. Então, de posse desse ofício, dessa lista de pacientes, de pessoas agredidas, aliás, é formada uma equipe, uma dupla geralmente, segue até o município, que segue até a comunidade e faz então a captura ativa na madrugada e na noite e madrugada, dessa espécie Desmodus rotundus, né? E isso é captura ativa. Captura passiva é quando qualquer munícipe ele encontra um morcego no chão, morrendo ou morto. O ideal é entrar em contato com o setor de zoonose do município e informar onde esse animal se encontra, se está morto, se está morrendo, para que ele seja devidamente coletado e encaminhado para laboratório para fazer a vigilância laboratorial da circulação do vírus da raiva a partir da amostra de um ou de outro morcego que esteja morto ou morrendo em via pública. O ideal é esse. Agora, na tela seguinte, visualiza uma questão muito importante, muito pontual. Eu entendo que mais importante é saber o que fazer em algumas situações, eu acho que é tão importante quanto você saber o que não fazer. E quando você encontrar um morcego caído na rua, morto ou morrendo, não pegue morcego com a mão desprotegida. Aliás, não pegue o morcego. Apenas avisa o setor de zoonose
para que uma pessoa capacitada vá até o local e capture esse animal e leve esse animal. Se estiver vivo, ele vai ser eutanasiado, se ele estiver morto, ele já vai ser congelado, ele vai ser etiquetado, identificado e encaminhado para o laboratório para saber se uma das causas pela qual ele foi a óbito poderia ter sido o vírus da raiva. Tá? E cuidado, repetindo, nunca pegue o morcego com a mão desprotegida, porque ele vai lhe morder necessariamente para se defender. E se por acaso, porventura, esse morcego estiver com o vírus da raiva, ele vai transmitir para você no momento da mordedura ou no momento da arranhadura. Ainda na sequência, com relação à questão da raiva transmitida pela espécie Desmodos rotundos, na tela seguinte, a gente visualiza um mapa que está pontuando a comunidade de Portel, no estado do Pará, que para a gente também ainda é uma referência em surto de raiva em humanos. Portel, no ano de 2004 e 2005, aproximadamente 40 pessoas foram a óbito nessa comunidade rural, porque elas eram todas as noites sangradas pela espécie de morcego Desmodos rotundos, até um belo dia que a colônia desse morcego se contaminou pelo vírus da raiva, continuou a fazer o reparto sanguíneo dessa comunidade e transmitiu o vírus da raiva a essas pessoas, a esses comunitários da região de Portel. Então, num período muito curto de tempo, aproximadamente 40 pessoas foram a óbito no ano 2004. E 2004 e 2005, algumas regiões do estado do Maranhão, também muito próximo ao Pará, apresentaram em torno de 30 a 35 casos de raiva em humanos transmitida por morcego. Então, nesse período de 2004 e 2005, entre região do Pará de Portel e região fronteiriça do Maranhão, foram aproximadamente 70 pessoas que foram a óbito por disseminação do vírus da raiva em decorrência da agressão de morcego Desmodos rotundos. E, infelizmente, no Amazonas, em 2017, como a próxima tela visualiza, a gente pode visualizar na próxima tela, perdão, esse surto se repetiu em Barcelos, no Amazonas, com um diferencial considerável, enquanto que no Pará e no Maranhão foram 70 pessoas, o surto de raiva humanos em Barcelos infectou 3 irmãos, dos 3, 2 foram a óbito. E hoje nós temos o terceiro paciente em estado bastante precário por conta da ação do vírus no Hospital Tropical em Manaus. Então, a gente sempre frisa, como sempre pontua com muita propriedade o biólogo Dr. Wilson Ieda, que é um dos especialistas em quirópteros, professor da Unesp, que sempre trabalha em parceria conosco, sempre nos assessora tecnicamente, ele sempre coloca que raiva transmitida por morcegos, ela pode causar a morte de dezenas de pessoas, né? E excepcionalmente em Barcelos nós tivemos 3 pessoas contaminadas, infectadas, com 2 delas indo a óbito. Com relação à agressão da espécie Desmodos rotundos, é interessante pontuar, e a próxima foto a gente consegue visualizar isso com uma certa precisão, é que a lesão que o morcego causa por conta da sua mordedura, ela tem um padrão. É uma lesão pequena, arredondada em forma de cuia. Ela é suficientemente profunda a ponto de atingir a circulação sanguínea periférica. E isso vai proporcionar ao morcego um ferimento aberto. Então, na tela seguinte, a gente pode visualizar também que quando ele morde e começa a drenar o sangue, ele de imediato ele começa a lamber esse sangue. E é interessante frisar que na saliva do Desmodos rotundos tem um anticoagulante, que é basicamente o mesmo utilizado, que é produzido a varfarina. São propriedades químicas muito semelhantes. Então a saliva desse morcego com esse anticoagulante faz com que o ferimento fique drenando o sangue por muito tempo. E o Desmodos rotundos, ele leva em média, talvez de 15 a 20 minutos para se alimentar, para se fartar e alçar voo e voltar para sua colônia. A questão é que nesses 10, 15, 20 minutos que ele está se alimentando, ele lambe o ferimento. Cada vez que ele lamber o ferimento, é uma carga viral que ele vai inocular no ferimento da pessoa, né? E se ele tiver infectado com o vírus da raiva. Então é por conta disso, e aí você imagina, ele vai passar 15 minutos se alimentando num ferimento. Quantas vezes será que ele vai lamber o ferimento? 500, 1.000, 1.500 vezes?
talvez não dê para ser preciso a esse ponto. Mas o fato é que cada vez que ele lambe, se ele tiver com o vírus da raiva na sua saliva, ele vai fazer uma inoculação de carga viral. Então, a espécie Desmodius rotundos, além dela causar ferimento em áreas altamente inervadas do organismo humano, pés, mãos, cabeça, face, pescoço, ele, além de ter acesso a essas extremidades, no ferimento que ele causa e no lambimento, na prática de lamber para se alimentar, ele acaba inoculando uma carga viral gigantesca. Então, Desmodius rotundos tem essa peculiaridade de ter uma carga viral muito grande logo após a sua alimentação para a infecção do homem especificamente. A gente percebe na tela seguinte exatamente o que nós colocamos com relação ao ferimento, à lesão. Esse é o dedo do pé de um adolescente que a gente percebe que tem 2 ferimentos, 2 lesões causadas por morcego Desmodius rotundos, né? A que está mais superior já é uma lesão antiga, talvez de 2, 3 dias antes dessa foto, e a mais para a extremidade, ela é a lesão mais recente, possivelmente de um dia atrás. Então a gente percebe que as pessoas, como a gente pode visualizar na tela seguinte, a população ribeirinha ela pode ser agredida em qualquer ponto das suas extremidades, de mãos, pés, nariz, orelha, testa, né? E a gente consegue visualizar nessa foto, nesse dedo da mão, do polegar dessa criança, perfeitamente a morfologia, a forma da lesão que o morcego Desmodius rotundos causa com a sua mordedura. É uma lesão em forma de cuia, em forma de cunha, suficientemente profunda, atinge as inervações superficiais, a circulação sanguínea superficial, drena o sangue com mais facilidade e, principalmente, ele se alimenta das extremidades, que é uma forma de proteção dele. Então, quando ele está se alimentando, se a pessoa se movimentar, ele consegue se afastar rapidamente. É diferente se ele cometeu o erro de tentar se alimentar do tórax da pessoa, ele tem que subir na pessoa, né? Nas extremidades, não. Ele tem uma possibilidade de fuga mais imediata, que é uma das peculiaridades dessa espécie. E, estrategicamente, ele se alimenta nas extremidades, como a foto seguinte visualiza, são os 2 pés de um adolescente. A gente percebe que, eu acho que esse adolescente, somente nos pés, ele deve de ter aproximadamente de 10 a 15 lesões, não chegamos a conferir, fora as lesões de testa, fora as lesões das mãos desse único adolescente. Então, cada seta é justamente uma lesão causada por um morcego Desmodius rotundos para se alimentar. Então, essas pessoas que são altamente agredidas, na tela subsequente também conseguimos visualizar muito bem essa questão das mordeduras. Nessas pessoas que são sucessivamente agredidas, nós precisamos garantir um tratamento com 4 doses de vacina e mais soro antirrábico para essas pessoas imediatamente. Nós já tivemos, já encontramos um adolescente de 18 anos que ele pontuava que ele tinha de fato mais de 20 cicatrizes de lesão de morcego. Ele começou a ser agredido lá pelos seus 10, 12 anos de idade e ele sempre alegava: eu nunca morri. Os meus pais sempre foram agredidos por morcego, nunca morreram. A mesma situação aconteceu com os meus avós. Então, ele se recusava a submeter o tratamento de sorovacinação por ele entender que ser agredido por morcego era tão comum quanto ser agredido por carapanã, por mosquito, por muriçoca, que é um ponto falho com relação ao nosso serviço de saúde. Quando você vê um ribeirinho, uma comunidade inteira dizendo que para eles é normal, normal não é, para eles é comum serem agredidos todas as noites por morcego Desmodius rotundos, e aí quando amanhece o dia eles lavam com limão, eles entendem que eles já estão protegidos, mostra principalmente que essas pessoas não receberam nenhuma informação, que a Secretaria de Saúde dessa comunidade rural, desse município, não está praticando educação em saúde, não dissemina informação via rádio local e, especialmente, o ACS, o Agente Comunitário de Saúde, que dá assistência, a primeira assistência nessa comunidade, que tem esse entendimento também de que ser mordido por morcego é comum, não há problema, é preocupante, porque o ACS é o primeiro que tem que pontuar a comunidade dizendo que não, é preocupante sim, e é muito preocupante. E que todas as pessoas agredidas sejam notificadas e sejam tratadas, principalmente sejam tratadas, e que seja garantido para elas
o tratamento completo com 4 doses de vacina antirrábica humana e mais soro antirrábico humano. Então nós precisamos imediatamente acabar com essa informação errada entre os comunitários de que ser mordido por morcego desmodos rotundos é normal, é comum, é tão comum quanto ser sugado por carapanã, por mosquito todas as noites, né? Isso pontua para a gente, principalmente, dentre todas as preocupações, basicamente essa, que mostra que a Secretaria de Saúde daquele município que comanda, que é responsável por aquela comunidade rural, não dissemina informação para essa população através de educação e saúde, não utiliza rádios comunitários para disseminação dessas informações. É um ponto falho que nós precisamos corrigir imediatamente. Quanto mais tempo passarmos para trabalharmos educação e saúde, especialmente para a população ribeirinha, mais óbitos nós corremos risco de ter. Então, se a população continuar pensando de forma errada, se o próprio ACS, que tem que prestar assistência, a primeira assistência a essa população, pensa que não há problema nenhum em ser agredido por morcego desmodos rotundos ou qualquer outro animal mamífero, isso é extremamente preocupante. Isso pode pontuar, entre outras coisas, até a falência, a falha na eficiência do nosso serviço de saúde para atendimento, especialmente dessa população ribeirinha que é tão isolada, que eles têm tanta dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Na tela seguinte, a gente continua visualizando a agressão do morcego desmodos rotundos, não mais em humanos, mas sim em animais de fazenda. E a gente consegue visualizar que enquanto tiver boi, porco, cavalo, cachorro na propriedade rural, as pessoas dificilmente vão ser agredidas. Mas nós vivemos numa região onde o nosso gado ele é criado em fazendas de várzea e de terra firme. Quando esse gado que está na área de várzea sendo sugado por morcego, que a gente pode visualizar muito bem na tela seguinte, ou eles são vendidos, ou eles saem de uma propriedade, de uma fazenda da zona de área de várzea, quando a água está subindo, e são colocados numa outra fazenda distante, em fazenda de área de terra firme, o morcego que estava se alimentando desse rebanho, ele não vai atrás do rebanho, ele continua naquele mesmo perímetro. Então, na ausência desses animais, eles vão começar a se alimentar, a causar agressão, fazer expoliação, fazer reparto sanguíneo em humanos. E isso passa a ser extremamente preocupante, porque todos os anos nós continuamos diagnosticando raiva em bovinos transmitido por morcego desmodos rotundos. Então, a lógica é, se o morcego continua disseminando o vírus da raiva para bovinos, que todos os anos nós temos diagnóstico laboratorial a partir de cérebro desses bovinos, você pensa, qual é a dificuldade, então, das pessoas que são agredidas por essa mesma espécie de morcego também apresentarem o sintoma, também apresentarem a doença e também irem a óbito? Então, quando você tem propriedades rurais agredidas, contendo animais de fazenda, boi, cavalo, porco, cachorro, cabra, o que for de mamífero de fazenda, estiverem sendo espoliados por morcego da espécie desmodos rotundos, muito cuidado, muita atenção, porque a população, as pessoas que cuidam desses animais, a qualquer hora podem também servir de fonte de alimento para essa espécie desmodos rotundos. E quando isso acontecer, o procedimento é imediatamente submeter essas pessoas agredidas por desmodos rotundos a um tratamento de soro-vacinação, né? Nós precisamos intensificar, aliás, nós precisamos nos organizarmos para começarmos efetivamente o nosso programa, o nosso esquema de educação em saúde, utilizando o núcleo de educação em saúde de cada município, para que nós possamos, de fato, disseminar a informação técnica para essa população, principalmente para a população ribeirinha, especialmente em se tratando da raiva transmitida por morcegos, né? Então, a gente sempre frisa, e hoje nós vamos encerrar essa conversa batendo nessa tecla, que para a gente é de extrema importância. Vamos nos organizar para nós começarmos a praticar educação em saúde
para a nossa população ribeirinha. Nós precisamos começar e sermos intensos e sermos frequentes nessa prática de educação em saúde à distância. É um pedido que a gente faz, porque a gente entende que a partir do momento que a população ela é minimamente informada, ela vai dar a contrapartida. E o que acontece hoje? A nossa população ela continua na falta de informação, continua na ignorância de questões técnicas, de informações com relação a uma série de doenças. Quando a população não tem a devida informação, por menor que seja, por mais básica que seja, quando ela é acometida de um surto por falta de informação, ela atrapalha o serviço de saúde. E o contrário quando a população é minimamente informada, ela dá a contrapartida dela. Ou então, no mínimo, ela não vai atrapalhar o primeiro atendimento, especificamente quando você tem surto de raiva, como aconteceu na comunidade rural no município de Barcelos. Bem, com isso a gente encerra por hoje. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade e a atenção de todos. Nós esperamos sinceramente encontrá-los numa próxima oportunidade e que seja breve. Mais uma vez agradecemos ao Centro de Mídia pela oportunidade. Esperamos encontrá-los numa próxima videoconferência com um tema diferenciado, ou um tema diferente, perdão. A todos uma boa tarde e muito obrigado.